Tendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Ata da sessão virtual de 18 a 22 de abril de 2022, bem como da sessão ordinária por videoconferência do dia 20 de abril do mesmo ano. Todos aprovam? Aprovado. Registros iniciais, as boas-vindas aos presentes na sala de sessões plenárias e por videoconferência na primeira sessão híbrida deste tribunal. Boas-vindas ao juiz convocado, Dr. Ricardo Tinoco, participando da sessão em substituição ao juiz convocado, Dr. Eduardo Pinheiro. Boas-vindas ao Dr. Flávio Pontes, representando o Ministério Público na sessão do Pleno, pela primeira vez do ano, em face de viagem da doutora Elaine Cardoso, para participar da eleição do presidente do Colégio de Procuradores Gerais de Justiça. Registro a ausência da desembargadora Maria Zeneide, na presente sessão, em razão de viagem para coordenar a realização de projeto social da Corte, em Pau dos Ferros. Atendendo a pedido de colegas, nós vamos para a pauta administrativa, já que alguns colegas vão ter que se ausentar em seguida. Eleição. Membro titular e suplente do TRE, classe de magistrado, vaga decorrente do término do biênio, em 28 de maio de 22, dos juízes de direito, o Dr. Geraldo Antônio da Mota e a doutora Maria Neise de Andrade Fernandes, titular e suplente, respectivamente, em atenção ao expediente encaminhado pelo Tribunal Regional Eleitoral por meio de ofício a esta Corte. Eleição nos termos do artigo 120 da Constituição Federal. Bom, doutora Maria Neise hoje é a suplente. Como é praxe, então eu sugiro e voto no nome da doutora Neise para juíza titular. Okay. Precisa tomar os votos ou... Estou de acordo. Então, doutora Neise. Nós já conversamos e eu vou iniciar a votação indicando o nome da doutora Sueli Silveira como juíza suplente. Desembargador Amauri. Acompanho Vossa Excelência, votando a doutora Sueli. Desembargador Cláudio. Também. Desembargador Expedito. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Rebouças. Também, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Saraiva. Também, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Dilermando. Excelência, eu voto, com todo respeito, eu voto na pessoa do Dr. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Desembargador Virgílio. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência votando na doutora Sueli. Desembargador Ibanez. Presidente, eu concordo com o nome sugerido por Vossa Excelência e voto na doutora Sueli. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência, doutora Sueli. Desembargador Gilson. Presidente, eu quero informar aos presentes que o doutor Paulo Sérgio, em quem voto, ele prestou relevante serviço à Justiça Eleitoral. Exemplifico com a zona de João Câmara, em que por 3 vezes eu mandei publicar o edital e nenhum juiz compareceu ou requereu a vaga. E ficamos naquele impasse, os serviços diuturnos, ele foi convocado e perguntei se ele faria o sacrifício de ir para lá. Aceitou, deu a contento. Também no dia da eleição próxima, passada, Sua Excelência ficou presidindo uma sessão de controle lá o dia todinho, 24 horas. O de João Câmara, ele foi remunerado. O daqui da capital, não. Porque tem serviço prestado. Nada contra a doutora Sueli,
Mas Sua Excelência não teve nem a dignidade de me abordar. Sou presidente até o dia 31 de agosto, por decisão dos senhores. Então, achei que era razoável que, no exercício da presidência do TRE, que ainda estou, eu votasse naquele juiz que deu uma contribuição mais efetiva e presente, que dou meu testemunho agora. Nada contra os dois. São dois juízes, respeito a decisão do tribunal, mas como estou com a mão na massa, como se diz na linguagem popular, acho que é razoável que eu faça justiça àquele que foi convocado e com sacrifício, em certo momento foi. Voto em doutor Paulo Sérgio. Pois não. Desembargador Cornélio. Doutora Sueli. Doutora Sueli. Então, por maioria, doutora Sueli Silveira, a vaga. Bom, eleição membro suplente do TRE, classe de jurista. Formação da lista tríplice. Há 4 nomes inscritos. Examinamos o currículo e são bons nomes, pessoas capacitadas, mas nós temos que escolher a lista tríplice. O nome já disse, só podemos votar em 3. Então, tem inscritos Marcelo Rocha Lopes, Adriana Vanderlei da Cunha Lima, Tales de Lima Góes Filho e Jerônimo de Neto Rosado dos Santos. O doutor Marcelo hoje já é suplente lá do TRE. Então, o meu voto, o primeiro da lista, é doutor Marcelo Rocha Lopes. Acompanho Vossa Excelência. Também acompanho Vossa Sem Excelência. divergência. O segundo nome da lista, eu voto em doutor Jerônimo Neto Rosado dos Santos. Também, Excelência, Todos de acompanho. acordo. Também acompanho. E no terceiro da lista, eu voto em doutor Tales de Lima Góes Filho. Acompanho, Excelência. Ok, então, formada a lista. Primeiro, doutor Marcelo, segundo, doutor Jerônimo, terceiro, doutor Tales. Acredito que as demais matérias da pauta administrativa a gente pode fazer normal, ao final, No final. no final. Senhor presidente, pela ordem, Pois não, excelência. eu gostaria de agradecer a atenção de Vossa Excelência em inverter a ordem. Eu vou ter que me ausentar agora mais cedo para viajar a serviço da Justiça Eleitoral. Gostaria de registrar também que a doutora Sueli presta serviços relevantes à corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, permanentemente, sem remuneração e sem prejuízo das suas atribuições legais. De formas que, se o indicado fosse outro pela presidência e os colegas, eu votaria, porque esse tribunal tem marchado sempre à unanimidade, independentemente de preferências pessoais. De formas que eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Pois não. Julgamentos, feitos jurisdicionais, pauta do dia. O primeiro processo da pauta do dia, ação rescisória 0803-383, autor redenção administradora de consórcio limitado, advogada doutora Maria do Socorro Dantas, Releide Edna Maria Ferreira Dantas, advogado doutor Eduardo César Cardoso, relator desembargador João Rebouças. Está inscrito aqui para a sustentação oral doutora Gisele Rocha da Silva Pereira, advogada da autora, da redenção administradora. Está presente, doutora? Sim, estou através da videoconferência. Senhor presidente, o processo está em mesa, já identificado por Vossa Excelência, e a ilustre advogada fala pela autora. O voto foi disponibilizado no sistema do processo judicial eletrônico e eu estou aqui conduzindo o meu voto, encaminhando pela procedência do pedido rescisório. É como eu estou votando e não sei como é que o sistema está aí, o voto dos colegas, se me acompanham, acho que não precisa dela fazer sustentação, não sei se aí Sua Excelência vai ter interesse ainda em fazer a sustentação. Pelo sistema. Bom dia, doutor Rebouças. A doutora Gisele dispensa, abre mão da sua.
Porque as indicações são no sentido de acompanhar o relator, senhor presidente. Quantos votos já acompanham? Eu não abri. Tem já 12 votos 12 acompanhando. votos. Falta desembargador Cláudio. Pela procedência da ação. Certo? Então, julgada procedente nos termos do voto do relator. Dispensado Obrigada. Dispensada a sustentação. A doutora já abriu mão. O segundo, revisão criminal 0811-313, requerente. RCDA, advogado Dr. Francisco das Chagas Medeiros, requerido da Justiça, relator desembargador Ibanez Monteiro, revisor desembargador Glauber. Aqui a inscrição para sustentação do Dr. Francisco das Chagas Medeiros, advogado do requerente. Presente? Na sala de sessões, não está presente. Desembargador Ibanez tem a palavra. Presidente, o processo está em mesa para julgamento. Não há sustentação oral. E o meu voto é pela improcedência da pretensão revisional. Pelo sistema, pela improcedência. O revisor desembargador Glauber. Acompanho o relator, senhor presidente. É o relator. Pelo sistema, nós temos aqui 11 votos acompanhando o relator, não é isso? Pela improcedência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Mandado de segurança e seus incidentes, esses processos foram adiados. O número 3, 0809-721, impetrante Edson Lima de Oliveira, advogado Romero Lima, impetrante comandante-geral da Polícia Militar, relator desembargador Virgílio Macedo. Desembargador Amaury Moura pediu destaque. Em mesa, desembargador Amaury. O processo está em mesa, senhor presidente. O voto foi disponibilizado. Não sei, o desembargador Amaury pediu destaque com o pedido da desembargadora Maria Zendeide, né? Isso, mas eu já Mas, desembargadora Zeneide votei, porque afirmou impedimento. Está impedida aqui, consta, né? Nesse aqui, Sim. porque ela tem, salvo engano, identicamente 2 ou 3 outros na iguais, última né? sessão ela Que trouxe... foram julgados na sessão passada. Né? E eu já lancei meu voto em virtude da expulsão feita pela desembargadora Zeneide naquela oportunidade. Eu, então, como os processos não eram semelhantes, eu já lancei meu voto, excelência. Já está aqui acompanhando o relator. Então, no sistema, nós temos aqui 8 votos discordando, né? Inclusive, naquela oportunidade, eu justifiquei o voto logo após a expulsão da desembargadora Zeneide. Acompanhando o relator, tem desembargador Amaury, desembargador Cláudio. Desembargador Glauber não registrou o voto ainda no sistema aqui. Senhor presidente, é por conta do julgamento dos dois anteriores, né? Eu havia, a princípio, aqui acompanhado o desembargador Virgílio, mas na sessão passada, os dois que têm e justificaram o destaque, eles foram denegados a segurança. Então, eu estou mudando o meu voto, pedindo venha ao relator para denegar a segurança, senhor presidente. Então, eu não estou conseguindo registrar aqui no sistema. Denega a segurança. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo Tinoco se sente habilitado para julgar esse processo? Ele não participou da outra sessão. Senhor presidente, eu analisei aqui com algum vagar a pretensão de fundo que foi deduzida no mandamos e eu me acostei à posição divergente
Divergente. Eu acabei de lançar o voto com você. Certo. Então, por maioria de denegação da ordem, vencidos, no caso, o relator, desembargador Amaury Moura, desembargador Cláudio Santos. Vamos ver, então, quem é o redator de ata, do acórdão. Desembargador Ibanez. Eu acompanhei o relator. É desembargador Ibanez, Ibanez, relator do acórdão. Por fim, ação direta de inconstitucionalidade, também na pauta anterior, 0006290, requerente, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido governador do Estado do Rio Grande do Norte, presidente da Assembleia Legislativa, procurador Dr. Francisco Wilker Rebouças, Dr. Luiz Antônio Marinho, relator desembargador João Rebouças, foi proferida a sustentação oral, pediu vista desembargador Vigílio Macedo. Em mesa, desembargador Vigílio. Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir licença ao eminente colega para tecer algumas considerações a respeito deste processo. Eu fiz um pequeno voto divergente com todas as vênias do eminente desembargador João Rebouças, o relator originário, a quem, inclusive, peço a sua atenção. Naturalmente, ele já deve ter dado uma lida no voto divergente, para dizer algumas coisas, senhor presidente. No último dia 24 de março passado, eu completei 10 anos nessa casa. De lá para cá, eu só aprendi com os de ontem e com os de hoje. Uma das coisas que eu vi neste plenário, senhor presidente, foi de que aqui não é um tribunal de leis, aqui é um tribunal, sobretudo, de justiça. E nós estamos exatamente, senhor presidente, diante de um caso paradigmático. Há mais de 10 anos atrás, o governo do Estado, o Poder Executivo, se viu diante de uma situação muito peculiar no âmbito administrativo. Na estruturação de um dos seus órgãos, no caso específico, o IML de então, hoje ITEP, Instituto Médico de Medicina Legal, hoje ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia, estava sem a mínima possibilidade de funcionar, considerando exatamente a inexistência de profissionais como médicos, odontólogos, psicólogos, servidores secundários que atuam também no trabalho, necrotomistas e etc. e tal. Na ocasião, inclusive, com a participação do Ministério Público, que então participou da gestão de uma solução para a situação, se viu e encaminhou um anteprojeto, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, com a participação, digo, do Ministério Público, que é o atual autor da apresentação, para tentar resolver a situação de então do Instituto Técnico e Científico de Polícia, então IML. E a situação encontrada no anteprojeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo foi exatamente de fazer uma redistribuição de servidores do quadro do Poder Executivo, ou seja, dos órgãos da administração direta, para o IML. Né? E aí o que é que se fez? Né? Redistribuiu os servidores, inclusive servidores efetivos, servidores alguns concursados. Não eram servidores aproveitados em cargos comissionados, eram servidores efetivos. Esses servidores saíram de secretarias tais como Secretaria de Saúde, majoritariamente da Secretaria de Saúde, mas também de outros órgãos. E esses servidores foram exatamente de acordo com o projeto de lei que foi aprovado à unanimidade e foi promulgada a lei nesses termos, com a redistribuição desse pessoal, não é, para integrar o IML de então. Pois não. Pois não. Eu encaminhei, desembargador Cláudio, já faz algum tempo. Não está disponível no sistema aqui, eu não consegui acessar.
Desembargador Cláudio, clique no nome da divergência aí que aparece o voto do desembargador Vigílio. Não, aparece os 4 divergentes. Obrigado, amigo. Pois não. Obrigado pela atenção. Então, eu estou encerrando, senhor presidente, para não cansar os senhores desembargadores. Então, vejam bem, então a lei foi aprovada assim e o IML pôde funcionar, como vem funcionando com esse pessoal. Até então, de lá para cá, senhor presidente, não houve concurso público para o IML, hoje TEP, não houve. Até então não se tem notícia de como de fato não se tem, pelo menos não é do meu conhecimento, né, de concurso para tentar resolver, vamos dizer assim, essa situação. Então, esses servidores, né, foram exatamente redistribuídos para o IML. E aí é que eu exatamente enfrento, no meu voto de divergência, a inadequação, a inaplicabilidade da súmula 43, que foi invocada pelo relator, né, para fazer valer nessa hipótese, que não se trata da mesma situação. A súmula 43 diz respeito à questão de ascensão funcional, senhores desembargadores. Aqui nós estamos falando de redistribuição de servidores. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A súmula 43, invocada pelo eminente relator, e foi seguido pelos colegas, não é, na ocasião da votação inicial, não é, se reporta, o desembargador Cláudio viu isso e fez menção para proferir o seu voto, a súmula 43, que não se aplica. Ela não se aplica no caso presente, com todo respeito aos que pensam em contrário. Razão pela qual, senhor presidente, entre as considerações outras que eu fiz no meu pequeno voto de divergência, eu vou aqui reiterar esse voto que foi disponibilizado para os eminentes colegas. Não vou ler, eu fiz aqui um pequeno apanhado, e vou clamar e pedir aos colegas que façam, se for possível, uma releitura dessa situação, porque a ressalva feita no voto do eminente relator de que apenas se aproveitaria, porque daí a procedência parcial da ADIM, os que já tivessem se aposentado, não também cabe na hipótese, né? Então, eu pediria, né, uma atenção dos colegas, de que nós estamos numa situação que é uma situação bastante delicada, não é? Que se isso ficar, se fazer valer, acredito, como meio disse o eminente procurador do Estado, que fez a sustentação oral da tribuna na ocasião, vai ser uma situação realmente de debacle, não é? De situação muito difícil para o funcionamento desse órgão, que é um órgão importante, que é o Instituto Técnico e Científico de Polícia. Era esse meu voto, senhor presidente, que eu peço, pedindo todas as venas ao meu eminente amigo desembargador João Rebouças, né, para apresentar aqui aos eminentes colegas. Desembargador Rebouças, que é o relator, quer fazer alguma explanação? Senhor presidente, só para... realmente, desembargador Vigílio, é interessante as ponderações de Vossa Excelência, mas eu queria dizer que o Supremo pensa diferente do que Vossa Excelência está dizendo. O Supremo, inclusive, diz que qualquer retribuição de servidores em órgãos da administração pública sem concurso é ilegal. O tribunal aqui tem vários servidores cedidos, se a gente pudesse aproveitar, era o ideal. E não podemos fazer isso. O ideal era que a gente aproveitasse. A Assembleia Legislativa agora, o Supremo meteu a caneta, botou todo mundo para fora, respeitou só os aposentados. Por quê? Porque o acesso ao serviço público efetivo tem que ser através de concurso. Qualquer forma derivada de acesso ao serviço público, o Supremo tem entendido que é ilegal. Eu respeito a situação, acho que o ITEP deve fazer o quê? Reestruturar a carreira e fazer um concurso público. Mas, Vossa Excelência me permite? Permite, sim. Aqui não é absolutamente aproveitamento de pessoal não concursado. Esse pessoal foram todos, já eram concursados. Eu sei, desembargador Vigílio.
Agora eu faço o concurso para ser professor, estou lá no ITEP, quero ser agora técnico do ITEP. Ao contrário, pessoal. O voto útil que foi divulgado do Supremo, o Supremo não se enfrentou essa situação igual a agora desta DIN. A situação, por exemplo, da Assembleia Legislativa é outra situação. É pessoal que foram nomeados para cargos comissionados. Todos os servidores atingidos na ADIM da Assembleia foram de cargos comissionados. Virgílio, aqui não, aqui eram pessoal efetivos, concursados. Sem querer polemizar, mas eu vou só dizer isso, senhor presidente. O Supremo diz: leis estaduais que autorizam redistribuição de servidores em órgão da administração pública sem concurso público é inconstitucional. Sem concurso público? Sim, claro. Sim. Eu fiz para um órgão, fui para outro. Lá é uma autarquia, tem autonomia administrativa, financeira. Eu peço, venha, Vossa Excelência, eu mantenho, senhor presidente, a minha posição. Pois não. Aqui no sistema, nós temos, divergindo do relator, o voto registrado do desembargador Zeneide, desembargador Virgílio, desembargador Hamilton e desembargador Glauber. Agora, no voto do desembargador Virgílio, ele divergiu quanto à modulação, não é isso? Há uma divergência contra a modulação. Contra a modulação. Da declaração de inconstitucionalidade no sentido de aplicar o efeito ex nunc. Não, é nunc. Não? Mas é tunc. Mas aqui no voto do relator, ex tunc. faço para declarar a inconstitucionalidade do efeito ex tunc. Sim. Ex tunc, né? Isso. Não, exato. O dele é nunc. O desembargador Virgílio é nunc. O outro é tunc. Agora, o relator está ressaltando os aposentados e aqueles que tiverem condições de se aposentar, já tiverem adquirido, aperfeiçoado a condição de se aposentar. O que nós temos votado aqui sempre e está implícito, que é recebimento de boa-fé de vencimentos. Isso está implícito, não é? O desembargador Amauri, inclusive, chamou a atenção no último julgamento a respeito disso por videoconferência, né? Então, porque na colocação da consolidação do voto divergente do desembargador Virgílio, pareceria até que as situações todas estavam resolvidas. E aí era julgar improcedente a se interpretar dessa forma. Perfeito. Né? Pelo que eu entendi, seria de se julgar improcedente. Exato. Segundo o voto do desembargador Virgílio, né? A conclusão é pela improcedência da ação. Não é isso? Então eu mantenho o meu voto também. O relator. Conforme os votos registrados aqui, acompanhando o relator, nós temos 9 votos, né? Nesse caso, ação julgada procedente, não é isso? Com efeitos ex tunc, que é o voto do relator. Senhor presidente. Ressalvando os aposentados, é isso? Na mesma esteira que decidiu. Está ressalvado, no voto, não é isso? Isso. Senhor presidente, como disse o desembargador Virgílio no seu voto, apenas essa observação que me causa bastante estranheza, é porque eu acho que se os colegas se lembrarem de tudo isso, foi quando o nosso estado foi matéria nacional por uma situação extremamente precária do ITEP, na ocasião, inclusive com corpos praticamente apodrecendo no pátio do ITEP. O Ministério Público teve participação ativa na solução dessa questão. E hoje é o próprio Ministério Público que entra com essa DIN. Realmente é uma coisa surpreendente essa situação, essa postura. Porque devia ele ter se manifestado contrário na ocasião, o que não fez. Ele se manifestou concordando na ocasião que essa situação fosse feita. Aí, transcorrido todo esse período, acho que tem mais de 10 anos, aí o próprio MP agora adentra com essa ação de inconstitucionalidade quando ele participou de toda essa negociação e da solução que foi apresentada. Quero registrar minha surpresa nessa situação, senhor presidente.
O desembargador Glauber e o desembargador Glauber, ele acompanha a divergência aqui. Para a divergência. Divergência, mas aí tem, esclarecer aqui os efeitos. Quanto à modulação, né? Quanto à modulação em relação a... Senhor presidente, o voto divergente do desembargador Vigílio, aqui na parte discutível, diz o seguinte: pedindo vênia ao relator, apresenta divergência para realizar a modulação da declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Ou seja, a rigor, o desembargador Vigílio reconhece a inconstitucionalidade, mas com efeitos ex nunc. E eu ratifico meu voto, acompanhando Sua Excelência o desembargador Vigílio. Então, sim. Só quanto aos efeitos, me parece. Isso. Daí a minha indagação, se me perdoe, senhor presidente, em relação ao voto do desembargador Vigílio, se teria sido pela improcedência ou só quanto à modulação. Porque me parece quanto à modulação, nós temos modulado, sim, em casos dessa natureza, para se respeitar os efeitos daqueles, notadamente no que diz respeito à percepção de vencimentos. Né? Eu estou ressalvando isso. Pois os aposentados e aqueles que adquiriram o direito. A aposentadoria na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal recentemente. Isso. Então, quanto a isso, me parece que a modulação será posta, né? Para todos os efeitos, então a modulação seria ex tunc. Isso. É isso? Sim. Senhor presidente. Com a ressalva. Isso. Presidente. Isso, com a ressalva, que consta do voto. Pois não, desembargador Guilherme? Ou desembargador Ibanez? O que parece que é necessário a gente debater, que me parece necessário a gente debater, é a extensão dos efeitos. Porque os dois estão modulando, os dois votos modulam os efeitos. Se há modulação, ainda que parcial, o efeito não pode ser ex tunc. Senão, o ex tunc é sem modulação. A ressalva já é uma modulação. Mas a ressalva já é uma modulação. Então, o voto do relator modula os efeitos. A extensão dos efeitos é que é menor do que a extensão dos efeitos proposto pelo voto do desembargador Vigílio. Apenas proclamar que a decisão tem efeito ex nunc não esclarece a extensão desses efeitos. Porque só a divergência registrada pelo desembargador Vigílio é efeito ex nunc. O voto do relator também o é. E aí ficaria sem divergência. Hein? O meu ex tunc. Ex tunc, mas modula. Embora esteja expresso o efeito ex tunc, mas no momento que faz a ressalva, há uma modulação. Mas a modulação então, somente com relação a aposentados é quem tem os direitos. Pois bem, a proclamar que há uma modulação, sem dar esclarecer a extensão, compreende-se uma ou todas. Mas está posto no voto, não é isso? Então ficaria o voto do desembargador Vigílio sem divergência. O que eu quero dizer ficaria o voto do desembargador Vigílio sem divergência. Porque os dois estão modulando os efeitos. Embora o desembargador Rebouças disse que o efeito é ex tunc, mas ressalva. A meu ver, a ressalva na prática, em concreto, é uma modulação de efeitos. Aí nós precisamos discutir a extensão da modulação desses efeitos, para excluir apenas o que o relator propõe, que o desembargador Rebouças propõe, ou para alcançar também o que o desembargador Vigílio propõe no voto dele. A desembargador Ibanez é porque é uma divergência, inclusive, desembargador Rebouças, a ressalva é só em relação aos aposentados, né? Tá, mas é feito ex nunc. Não, o desembargador Rebouças dá efeito ex tunc. Ex tunc, mas ressalvando os aposentados. Então, quando ele ressalva, presidente, ele modula. Embora diga no voto que não modula, mas a ressalva é uma Mas aí a ressalva do desembargador Vigílio Então, é só os efeitos, a extensão da modulação que nós precisamos definir. É porque está posto no voto, não? Senhor presidente, pela ordem. O Supremo tem feito isso porque tem se referido aos efeitos ex tunc e ex nunc muito na questão de tempo, na questão espacial. Sim. Né? E aqui ele está ressalvando uma categoria, como fez, nos mesmos termos, o Supremo relativamente aos servidores da Assembleia Legislativa.
No caso dos servidores do tribunal, não teve essa ressalva. Isso. Então, naquela época, eu peguei aquele bonde de implantar isso. E o Supremo, quando se trata de uma categoria determinada que alcançou o direito à aposentadoria, já se aposentar, tem feito apenas a ressalva e tem mantido os efeitos ex-tunc, que significa que é a partir da própria lei que ela é inconstitucional, desde a edição. Era só a minha contribuição. Então, posso proclamar a ação julgada procedente a efeito ex-tunc, com a ressalva constante do voto do desembargador Rebouças. Vencidos os 4 que dava efeito ex-nunc. Exato. O voto é esclarecedor. Senhor presidente, Vossa Excelência permitir, eu queria me ausentar para viajar a serviço do Tribunal Eleitoral, mas não sem antes parabenizar o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, é a primeira oportunidade que a gente frequenta a nova sede no plenário, parabenizar os magistrados, os servidores, os advogados, todos que são essenciais à justiça, e dizer da minha satisfação de frequentar um instrumento, um órgão importante, à altura, digna da magistratura potiguar, do Poder Judiciário potiguar, a construção de todos, e que tem dado uma satisfação aos servidores, a nós próprios, aos que frequentam, aos jurisdicionados, e pedir licença a Vossa Excelência para me ausentar, não sem antes, portanto, exprimir, externar essa minha satisfação como magistrado e como cidadão. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, desembargador. Bom, encerrado o julgamento dos feitos jurisdicionais, vamos declarar aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, nós temos um processo administrativo processo administrativo interessados, juiz de direito, doutora Virginia Rego, doutora Flávia Souza Dantas, é uma permuta, processo administrativo instaurado a partir da disponibilização do edital referente às inscrições de juízes titulares, primeiro ao sexto juizado especial da Fazenda Pública da comarca de Natal, que desejam permutar com a quarta juíza de direito auxiliar desta comarca, doutora Flávia Souza Dantas Pinto. O voto foi distribuído, está fundamentado, e eu digo ao final, diante do exposto, atendidos os pressupostos constitucionais e ainda o disposto no artigo 76 da Lei Complementar 643 de 2018, artigo 2º e 3º, parágrafo 1º da Resolução 32 de 2007 CNJ, artigo 8º e 9º da Resolução 64 de 2008 do TJRN, considerando a inscrição apenas de uma magistrada, voto pela permuta entre a juíza Flávia Souza Dantas Pinto, quarta juíza de direito auxiliar da comarca de Natal, e a juíza Virginia Rego Bezerra, titular do sexto juizado especial da Fazenda Pública da referida comarca. Como eu estou encaminhando o voto, pergunto se todos estão de acordo. Acompanho Vossa Excelência. Também acompanho Vossa Excelência. Ok. Minuta de resolução. Altera a resolução número 20 de 19 de maio de 2008, que dispõe sobre o pagamento a magistrado e servidor do Poder Judiciário em atuação em programas de capacitação e aperfeiçoamento. Também foi distribuído. Já distribuído. Todos estou de acordo. Também. Aprovado. Minuta de anteprojeto de lei, altera a lei complementar 11.038 de 22 de dezembro de 2021. Aqui são as notas explicativas, nós recebemos essa sugestão até da Corregedoria, do desembargador Dilermando. Também foi distribuído. Não sei do eixo judicial, não é isso, presidente? De custos, eixo judicial. Isso. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, não sei se essa matéria, inclusive, já vem sendo pautada há algum tempo, mas se fosse possível, eu encareceria de Vossa Excelência para que deixássemos para a próxima sessão para a gente. Sem dúvida. A gente analisa melhor ainda. Para a gente debater, é uma matéria extremamente importante. Dúvida. Então,
Próxima sessão a gente vê isso aí. Tranquilo. Eu agradeço. 4. Minuta de anteprojeto de lei. Dispõe sobre a transformação de cargos públicos de provimento efetivo e a criação de cargos públicos de provimento em comissão do quadro geral do pessoal do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e de outras providências. Também distribuída. E indago-se, inclusive com os anexos, indago-se todos estão de acordo. Plena curso. Eu acho que é a reestruturação da CETIC. Exatamente. O tribunal está perdendo muito técnico de CETIC, esse pessoal, né? A nossa preocupação é essa. Isso. Aprova também. Plena curso. Bom, terminou então a parte de minutas. Vamos ver aqui o que vem. Expediente. Expediente. Temos o ofício do excelentíssimo senhor desembargador Ivan Vasconcelos Brito Júnior, do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Senhor presidente, comentando com o recebimento do ofício em epífio, condutor das felicitações relacionadas à ascensão deste subscritor ao cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao tempo em que agradeço a todos os eminentes membros dessa respeitável Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pela aprovação unânime de referenciadas congratulações, com especial atenção a Vossa Excelência e o desembargador Cláudio Santos, proponente da correspondente moção, atenciosamente e somente, Excelência. Okay, obrigado. Sugestões propostas da presidência. A presidência não tem sugestões de proposta, apenas o registro. Essa é a nossa primeira sessão presencial aqui na nova sede. Eu registro a presença aqui do doutor Andreu Marques, presidente da Marne, e servidores que há muito tempo que nós não nos havíamos, como o Valdomiro Diniz, oficial de justiça aposentado. Nossa alegria está presente, o senhor João Sobrinho, coordenador-geral do Cine de Justiça, também se faz presente, fazer só esse registro. Bom, sugestões e propostas, desembargador Amauri. Não tenho, senhor presidente, a não ser renovar, que era a satisfação de poder voltar ao convívio dos colegas, dos servidores, do Ministério Público, enfim, depois desse lapso, né, de mais de 2 anos que assolou, essa pandemia que assolou todo o país, enfim, o mundo inteiro, mas agora podemos nos encontrar aqui fisicamente, voltar à nossa corte, a esse plenário, eu costumo dizer que para nós é um templo, não é? E é sempre bom poder agora compartilhar, trocar ideias presencialmente. Nós, como já foi dito, o judiciário não parou as atividades, continuamos trabalhando, nos reunimos em sessões, mas através de uma tela de computador, que é extremamente diferente de estarmos aqui presencialmente. Então é um prazer, agradecendo naturalmente a Deus a permissão de poder nos encontrar e continuar nessa difícil tarefa, nesse sacerdócio que é exatamente o exercício da judicatura. Então, felicito, me congratulo com todos, colegas e servidores, e dizer que é sempre uma satisfação de poder estar aqui com todos. Somente, senhor presidente. Agradeço ao desembargador Amauri e faço minha as suas palavras. Desembargador Expedito. Me acostar, excelência, as palavras do nosso decano em todos os seus termos. Obrigado, desembargador Expedito. Desembargador Rebouças. Senhor presidente, também queria agradecer, de permissão a Vossa Excelência, para agradecer aos servidores, aos colegas, a dedicação do trabalho remoto, a produtividade que o tribunal apresentou aí em números, né? Todo mundo em casa, e que a produção realmente nos surpreendeu. Isso é importante, e agradecer aos servidores a dedicação e registrar minha alegria de estar aqui vendo os colegas, os servidores, os amigos,
é muito bom esse calor humano. A gente sente falta de um aperto de mão, de um abraço. E isso é muito bom para a gente. Agradecer a Deus. E nós que superamos a Covid, não tivemos na família nenhuma baixa. Temos que agradecer a Deus por isso. Alguns colegas não tiveram, colegas que eu digo servidor, não tiveram a mesma sorte, né? Aqui que registrar também os nossos sentimentos pelos que perderam entes queridos e dizer da satisfação, da alegria de estar aqui nesse novo prédio. Eu acho que eu vou dizer o que disse uma assessora do gabinete do desembargador: parece que a gente está trabalhando no outro emprego, com outro patrão, porque mudou tudo. A cara é completamente diferente, e realmente o é. Que isso sirva de estímulo a todos nós, para essa produtividade continuar, como sempre, em primeiro lugar no Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, desembargador Rebouças. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, inicialmente eu renovo os cumprimentos a todos os colegas, o eminente procurador presente, o presidente da AMARNE, doutor Andreu, presidente do Sindicato dos Servidores e todos os demais que neste momento presenciam esses trabalhos. Realmente, como foi dito, é uma alegria muito grande, uma satisfação, que nós só temos que agradecer a Deus por tudo, presidente. Finalmente, depois de praticamente 130 anos, o Tribunal de Justiça tem uma sede digna, bonita, prazerosa de estar presente. E eu me sinto feliz, hoje inaugurando aqui com os colegas esse auditório. Eu me sinto muito mais obrigado de produzir o melhor direito. E conclamo a todos, como foi feito pelos colegas que me antecederam, inclusive Cláudio Santos, a justiça nesse templo novo, que daqui saiam novas realizações e que o jurisdicionado, nosso grande patrão, receba de cada um dos colegas, eminentes pares, o melhor de si, o que, aliás, já era feito. Esta corte é respeitável e goza de muita respeitabilidade, não só no Estado, mas também no Brasil como um todo. Quem já foi presidente sabe disso. Quando se fala no TJRN, realmente é visto como uma justiça, uma corte de grandeza e como exemplo. Então, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar aqui. E, como disse, me sinto na obrigação. Se eu antes já fazia, ou buscava fazer o melhor, agora eu tenho muito mais que fazer, porque eu estou, acima de tudo, no ambiente aconchegante e, com certeza, iluminado por Deus. Então, que Deus ilumine, continue iluminando todos os colegas, para que nós podemos, sim, atender o jurisdicionado na medida do que ele precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, desembargador Saraiva. Desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, eu gostaria de me acostar às palavras do nosso decano, mas também de fazer dois registros de agradecimento. O primeiro é ao Departamento de Informática, que foi tão importante para que nossas atividades não sofressem prejuízo nesse período de pandemia. Às vezes tão criticado, tão incompreendido com as dificuldades que tinha que elaborar todos os dias, digamos assim, para consertar um avião que não podia parar de voar. Exatamente. E isso não é tarefa fácil, inclusive com as limitações que são impostas pelo próprio CNJ. Verdade. De soluções para melhoria do PJE, o qual só podem ser feitas com autorização do próprio CNJ, que nem sempre concede essas autorizações em tempo hábil. Inclusive, vendo até uma entrevista do Dr. Diego, que estaria responsável pela assessorar a presidência nessa parte, ele chamou a atenção de que muitos tribunais, às vezes, estão trabalhando na mesma solução, exatamente porque o CNJ não unifica essa situação. Exatamente. E faz com que dois tribunais trabalhem na solução do mesmo problema. Então, senhor presidente, registrar o reconhecimento ao esforço do Departamento de Informática e também registrar o reconhecimento ao Departamento de Engenharia do Tribunal, que também, em plena pandemia, fez todos os esforços para que concluíssemos todo digamos assim,
aqueles retoques finais do nosso prédio para permitir que quando o período acabasse, nós pudéssemos voltar sem nenhum entrave. Então, registrando a minha alegria de encontrar os colegas, mas também o agradecimento a esses dois importantes setores que permitiram que a gente voltasse sem sem maiores empecilhos. Obrigado, desembargador. Desembargador Dilermando Mota. Senhor presidente, como eu disse ainda ontem, na solenidade, e quando Vossa Excelência convidou para recepcionar os magistrados, servidores, todos os integrantes do Poder Judiciário, sem querer ser simplista, a minha palavra de gratidão. Gratidão a Deus por estarmos de pé, muito mais do que agradecer a Deus pelo prédio e todos os esforços. Nesse sentido, eu ratifico as palavras do decano e dos demais colegas que o sucederam e dizer, como disse naquele dia, o fato de estarmos ainda aqui, eu digo ainda aqui porque um dia voltaremos, faremos a viagem de volta, e não termos sido atingidos pelo vírus, embora muitos familiares e serventuários tiveram situações até de óbito, mas nós estamos ainda vivos, é motivo de muita gratidão. Mas não apenas gratidão, mas motivo de reflexão, porque, como eu disse naquele dia, muito mais do que um para quê, a vida tem muito mais do que um porquê, a vida tem um para quê, que nós que ainda continuamos na labuta, no viver diário, possamos refletir e tentar sintonizar qual é o propósito da continuidade do nosso viver. No mais, ratificar as palavras de todos os colegas que me antecederam. É somente, Excelência. Muito obrigado, desembargador Dilermando. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, senhores desembargadores, acho que tudo já foi dito. Não haveria o que inovar. Eu reitero tudo o que já foi pronunciado aqui, destacando as palavras do nosso eminente decano, o desembargador Amauri, e do meu colega aqui de bancada ao lado direito, o desembargador Amilcar Maia. Me congratulo com todos os magistrados e servidores. Obrigado, desembargador Vigílio. Desembargador Ibanez Monteiro. Presidente, eu manifesto a alegria de retornar à nossa casa com a presença dos colegas e de todos os servidores que integram nossas equipes de trabalho e o Poder Judiciário do Estado. Sinto-me gratificado por poder estar de volta com plena saúde e vê-los todos saudáveis e termos vencido a batalha. Muito obrigado, presidente. Obrigado, desembargador Ibanez. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu tenho uma proposição de congratulações. Dia 29 de abril, tomou posse na Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte o juiz Marco Bruno Miranda Clementino. E aí eu faço a proposição aqui de uma moção de congratulações à Sua Excelência. Boa lembrança. Desembargador João, inclusive, podemos fazer conjunto, não é isso, desembargador? Isso. Proposição conjunta aí. Pois não, muito bem lembrado, Excelência. Todos aprovam? Aprovo, sim. Aprovada, unanimidade. Senhor presidente, também eu acredito, ratifico todas as palavras, as falas que me antecederam, e eu vou mais além, desembargador Amil, que eu acho que é um momento de fazer um registro aqui, tem uma moção de aplausos aos secretários de Engenharia e de Tecnologia da Informação, em razão dos relevantes serviços que prestaram ao Tribunal neste momento de pandemia. A Tecnologia da Informação ela é cobrada tanto pelo público externo como aqui por nós, né, que turnamente aqui fazemos a cobrança por correções aqui no PJE, por equipamentos de informática, e sempre somos muito bem atendidos. E a de engenharia, senhor presidente, hoje, na verdade, para mim é a inauguração aqui, é a nossa primeira sessão, ocupando aqui o espaço do plenário, então é elogiado por todos. Então eu faço essa proposição aí de uma moção de congratulações aí, de aplausos aí aos secretários de Engenharia e de Tecnologia da Informação, e que, se aprovado, seja encaminhado para anotação na ficha funcional de ambos aí.
Pois não, excelência. Todos também concordam, né, com a proposta de... Pleno acordo, excelência. Aliás, se Vossa Excelência me permite, o desembargador Amilcar tocou nesses 2 pontos importantes, e agora o desembargador Cláudio, em boa hora, faz a proposição, que na verdade nós todos recebemos um produto pronto, mas não sabemos, não avaliamos o trabalho que isso dá, não é? Aqueles que estão por trás de toda essa máquina que faz tudo isso funcionar, tanto no campo da TI quanto no campo aqui de engenharia, que nós pegamos o ambiente todo pronto, tudo, não é? E por vezes o deslize ou um defeito qualquer próprio do serviço, notadamente de tecnologia, se reclama, quer dizer, como se aquilo fosse produto de descaso, de falta de cuidado de algum servidor, mas não se pode avaliar o trabalho que isso exige, um trabalho diuturno, sem descanso, senhor presidente, eu posso afirmar isso, para que tudo isso possa funcionar, e funcionou, não é? Durante mais de 2 anos, continua funcionando, e a gente nunca se lembra, né? E não pode, e não avalia exatamente a dedicação, o empenho e o zelo dos servidores que estão por trás disso, que nos proporcionam, não só a nós, enquanto magistrados, operadores de direito, advogados, mas à sociedade como um todo, ao jurisdicionado como um todo, que não deixou de receber uma prestação jurisdicional durante todo esse tempo. Muito bem lembrada, muito oportuna a lembrança de 2 colegas, às quais eu me associo integralmente, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Amauri. Desembargador Gilson. Senhor presidente, ainda para concluir, e também para não faltar, a Secretaria de Administração, senhor presidente, também relevantes serviços aqui prestados nesse momento de pandemia. Então, agrego aí essa proposição de aplauso aí, de congratulações. Senhor presidente, sem querer atropelar o protocolo, mas é que eu esqueci de fazer um registro quando tive a oportunidade de fazê-lo. É que, se não foi feito ainda, eu trago a ciência deste tribunal e peço um voto de congratulações pela eleição do juiz Ricardo Tinoco para a Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, um dos juízes, e com todo respeito à classe, nós temos excelentes juízes, mas um dos juízes mais brilhantes e mais representativos, que honra a magistratura do Rio Grande do Norte e que, para minha honra, para minha satisfação, está me substituindo no meu gabinete. Parabenizo o doutor Ricardo Tinoco, professor doutor, e peço que seja registrado também voto de congratulações pela eleição de Sua Excelência, e está faltando apenas a data de tomar posse, não é? Então, trago a essa ciência ao tribunal e peço que seja registrado um voto de congratulações pela eleição do doutor Ricardo Tinoco. Bem lembrado, muito bem desembargador Armando. E todos aprovam naturalmente, de acordo. Uma honra para o tribunal. Senhor presidente, para concluir agora, a informação. Amanhã, senhor presidente, nós temos na Câmara Criminal a nossa primeira sessão presencial aqui no 2º andar. Então, avisar os advogados que querem fazer a sustentação oral terão que estar presentes às 8 horas. Iniciaremos lá os trabalhos, senhor presidente. Então, agora, concluindo. Obrigado, desembargador Cláudio. Desembargador Gilson Barbosa. Presidente, todos já disseram tudo e, por tal razão, nada mais tenho a acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Gilson. Desembargador Cornélio. Aqui só dizer da satisfação de ter retornado ao trabalho presencial, nesse ambiente novo, né, e muito aconchegante. Na realidade, deixa assim, a gente muito satisfeito, com mais vontade de produzir, né? E também de retornar, de ter encontrado os colegas com aquele aperto de mão, com aquele abraço, né? E graças a Deus escapamos aqui todos, estamos aqui na luta. Só isso, senhor presidente. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, com referência às proposições que me antecederam, eu gostaria de me somar a todas, na condição de juiz de 1º grau, que estou aqui
a contribuir na substituição do gabinete que está sendo ocupado atualmente pelo colega Eduardo Pinheiro. E eu também não poderia deixar de fazer o registro de agradecimento à proposição feita, capitaneada pelo desembargador de Lermando, a quem também quero aqui de público dizer que é uma honra poder estar prestando esse serviço no gabinete dele. Tem sido uma experiência extremamente valiosa para o meu próprio aprendizado. E também estender esse agradecimento com muita honra e, sobretudo, com muita responsabilidade àqueles que o acompanharam com referência a esses votos que me foram prestados em relação à minha recente eleição à Academia de Letras Jurídicas do nosso Estado. Dizer que essa missão nessa missão será incluída uma tarefa de valorização do papel do operador do direito que veste a toga. Terei a imensa satisfação de, com alguns magistrados que já compõem, e aqui com especial destaque o desembargador Rebouças, que faz parte, o colega juiz Arthur Cortez e alguns juízes federais que também integram aquela Arcádia, dizer que, de minha parte, será extremamente valorada essa missão que, em relação à ciência jurídica, nos é cometida, que é a sublime missão de distribuir justiça. Então, muito obrigado, desembargador Lermando, mais uma vez. Procurarei continuar sequenciando o seu trabalho, juntamente com sua equipe, e o meu agradecimento de público a todo esse tribunal. Obrigado. Agradeço, doutor Ricardo. Eu tinha anotado, inclusive, aqui, e já o fiz em outras ocasiões, reconhecer esse trabalho dos servidores para montarmos isso aqui. E hoje nós testamos e tudo perfeito. O funcionamento do pleno foi uma preocupação que eu vim cobrando, inclusive da CEPTIC, e foi feito o teste, e eu reconheço e agradeço aos nossos assessores que acompanharam, fizeram o teste aqui antes, aos redatores de ata, o pessoal da CETIC, todos vieram aqui um dia antes, fizeram o teste e tal, de forma que funcionou. Era uma grande preocupação. E fiz essa recomendação também em relação às câmaras. Não sei se já estão funcionando como devem funcionar. Mas, então, registro também, conforme já disseram os colegas, o agradecimento da presidência aos servidores, Secretaria Comunicação, Secretaria de Geral, a Engenharia, a própria Secretaria de Administração, para ter ideia, nós estamos, a gente vem cobrando colocação de placas, já está tudo, né? Os corredores, os gabinetes já colocaram placas. Agora mesmo eu agradeço, inclusive, ao desembargador de Lermando, pedi à Secretaria de Administração para que verificasse essa questão das copas. Nós temos pouco garçom e pouca copa funcionando. Está havendo um processo de licitação, e enquanto isso não é concluído, nós temos garçom que vem lá do 11º andar trazendo café aqui e tal. Então, pedi a colaboração de desembargador de Lermando e recebi de que o garçom, por exemplo, da Corregedoria vai ajudar para ver se a gente diminui o espaço para os garçons chegarem a mais tempo. Então, tudo isso é trabalho da Secretaria de Administração. E agradecer o apoio dos colegas. Sempre contei com o apoio dos colegas quando a gente precisava aqui fazer alguma adaptação, alguma coisa, com quem nós conversamos, tivemos esse apoio. De forma que deixo aqui o meu reconhecimento a todos, servidores, assessores, como eu já disse, a todos os funcionários e aos colegas. Certo? Bom, nada havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro... doutor Andreu está pedindo a palavra. Pois não, doutor Andreu? Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Vivaldo Pinheiro, excelentíssimos desembargadores, eu sou bastante econômico, como os senhores têm percebido com as palavras, mas numa sessão como essa, eu não poderia me furtar a oportunidade de dizer algo. É uma sessão importante, porque
Estamos aqui, toda a humanidade, e nós também, né, vencendo a pandemia. Todos os registros que foram feitos, solidarizando com as pessoas, né, que partiram, às vezes familiares, às vezes amigos. Então a gente não pode esquecer disso. Foram muitas menções. Então, nessa sessão histórica, né, de abertura aqui do novo prédio do Tribunal de Justiça, no ano que o Tribunal de Justiça completa 130 anos, numa sessão como essa, eu não poderia deixar de falar. Então, eu queria, de minha parte, agradecer toda a fidalguia de todos os senhores, né, do trato que tem tido com a Associação de Magistrados, dizer que a Associação de Magistrados continua querendo ser a associação de todos nós, sejam magistrados de primeiro grau, sejam magistrados de segundo grau, e também dizer que foi um grande prazer estar aqui na solenidade de reabertura, nessa segunda-feira, reencontrar todos, poder ter esse contato próximo, juízes, desembargadores, servidores, pessoas, né, que nós temos tanta estima e que a gente estava tanto tempo sem poder se encontrar. Então, eu gostaria de parabenizar todos que fazem essa família, Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Justiça hoje tem a sede merecida, a sede na altura da dignidade da função que exerce. Temos que lutar para que toda a nossa sociedade tenha as mesmas estruturas, que tenham as mesmas condições de trabalho. Não é porque aqui é um prédio suntuoso, nada disso. Isso é que era para ser a realidade de todo mundo nesse planeta terreno, e um dia o será, porque as coisas têm que ser boas para todo mundo. Então, eu queria parabenizar também, já que é uma sessão histórica, os colegas que foram eleitos, né, para titular do Tribunal Regional Eleitoral, a doutora Maria Neise, a doutora Sueli, que será suplente. Gostaria também de parabenizar meu grande amigo, doutor Ricardo Tinoco, né, pela ascensão lá à Academia de Letras Jurídicas, e que foi aqui lembrado. E, no mais, deixar o meu grande abraço para todos, dizer que a Associação dos Magistrados está à disposição para colaborar com o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, doutor Andreu. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Ao presidente do sindicato, Tá. Bom dia a todos. Bom dia a todos os desembargadores. Bom dia, desembargador Vivaldo Pinheiro. Obrigado por conceder a palavra ao Cine Justiça. E, nessa oportunidade, eu agradeço as falas dos desembargadores que lembraram dos servidores, que trabalham incansavelmente nas sessões do Tribunal Pleno, que possibilitam, né, a realização das sessões de uma forma tão importante, né, para o judiciário, para a sociedade do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Agradecer as falas do desembargador Vivaldo Pinheiro, do desembargador Saraiva, que fizeram menção ao Cine Justiça, e dizer que o Cine Justiça, junto com os servidores, está muito feliz de participar desse momento, dessa reabertura dos trabalhos presenciais do Pleno, e dizer que estamos unidos para fazer do Tribunal de Justiça um dos melhores, continuar fazendo um dos melhores tribunais dos estados do Brasil, contribuindo com a produção, contribuindo com os esforços, com a dedicação, vestindo a camisa desse tribunal e fazendo justiça para a sociedade do nosso estado, do nosso Rio Grande do Norte. Agradecer também, né, a participação nesse ato de inauguração de reabertura, e dizer que estamos empenhados em fazer com que a justiça se torne concreta no dia a dia da sociedade do nosso estado. Dizer que nós estamos muito felizes pela aprovação da minuta que trata da lei que irá possibilitar a reestruturação da CETIC, a grande preocupação nossa com relação ao PJE, fazer com que o PJE funcione da melhor forma possível, né, que substituiu os processos físicos de uma forma assim eletrônica, e que nesse momento essa minuta realmente vai trazer a CETIC para um outro patamar. E dizer que o Cine Justiça está trabalhando junto com o presidente, com o desembargador Vivaldo,
na reestruturação da carreira dos servidores do nosso tribunal e contamos com a atenção de todos os desembargadores para que a gente possa também ter, para a carreira dos servidores do Tribunal de Justiça, os servidores efetivos, os servidores comissionados, né, um novo patamar que a gente possa também valorizar a carreira dos servidores públicos. Essas são minhas palavras. Muito obrigado. Agradeço ao presidente do Síndico de Justiça, senhor João Sobrinho. Nada havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.